Bom dia, galerinha! Bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, dia de live. Ó, estou com o meu presente que eu acabei de ganhar. Maria me deu esse cordãozinho aqui que ela fez, gente. Olha isso aqui, ó. De elástico, de cabelo. Que ela fez, ganhei o cordãozinho e a pulseira. Bom, hoje na live de terça-feira, nós vamos falar sobre como cuidar do seu aparelho fixo, né? Você colocou o aparelho aqui, um trambolho na boca, um monte de pecinha grudada. Como é que eu cuido disso, né? No caso, eu vou ser paciente. Como o paciente cuida desse aparelho para a gente poder conseguir ter o tratamento efetivo. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é, e isso o dentista, quando for colocar seu aparelho, ele também já te fala isso. Quando você coloca um aparelho fixo, significa que você tem uma responsabilidade sobre o seu tratamento, né? Então, o que eu costumo falar com os pacientes aqui, olha, eu vou colocar o seu aparelho fixo, ele é fixo, então não precisa da sua colaboração em relação a ficar utilizando alguma coisa. Claro que a gente vai ter algumas etapas, como o caso das etapas do elástico, então a gente precisa dessa colaboração do paciente. Mas quando o aparelho é fixo, a gente colou lá, não tem muita coisa o que ele fazer, né? Mas ele ainda tem a responsabilidade de cuidar desse aparelho. Então não adianta só colocar o aparelho e continuar vivendo como se vivia antes, não tem jeito, tá? Já dizia minha mãe, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, quando se coloca um aparelho fixo, o paciente ele precisa sim ter alguns cuidados em casa. Por quê? Se esse aparelho ele quebra, e a depender de como ele quebra, vai piorar o caso. Então, primeiro, se o aparelho ele quebra, vai atrasar o tratamento, né? Porque ao invés do aparelho estar lá fazendo o efeito dele, porque quando a gente coloca o aparelho aqui, ativa todo ele, você vai embora para sua casa e lá ele vai estar funcionando, fazendo tudo o que eu quero, né? Se esse aparelho quebra, você precisa parar a sua vida lá para poder vir no consultório, para poder montar tudo de novo e isso a gente acaba atrasando o tratamento, né? Então, aqueles pacientes que falam, fiquei 5 anos de aparelho, fiquei 10 anos de aparelho, a gente precisa ver. A responsabilidade é do paciente, que quebrava a pecinha demais, que não ia no dentista, ou a responsabilidade era do dentista que não fazia o seu trabalho direito, né? Então, nós vamos falar aqui da responsabilidade do paciente, como ele cuidar em casa. Então, ele precisa sim ter esses cuidados de não quebrar o aparelho. Como que ele não vai quebrar o aparelho? Primeira coisa que ele precisa ter o cuidado, e aí que eu falo que ele não tem que... não pode ficar vivendo como vivia antes, é que o primeiro cuidado é parar de comer coisa dura. Não tem jeito você colocar um aparelho desse aqui, que é todo colado. Isso aqui não é colado com super bonder, não é parafusado na boca. É colado para poder fazer força no dente. E assim, eu testo aqui na hora que eu tô colando na boca dos pacientes, eu aperto assim pra falar, tá grudado, isso aqui não solta fácil, tá? Mas não quer dizer que não solta fácil, que não solta. Então, se o paciente, ele come lá, vai comer um torresmo, um amendoim, uma amêndoa, um pirulito, uma bala, não tem jeito, porque isso vai quebrar o aparelho. Então, o primeiro cuidado que o paciente ele tem que ter quando inicia um tratamento ortodôntico é que ele não pode ficar comendo coisa dura, né? Tem que começar, por exemplo, é um amendoim, você vai deixar de comer o amendoim? Não, você vai ter que comer meio que um amendoim torrado, sabe? É um torresmo. Você não vai comer aquele torresmão de todo tamanho, colocar lá no fundo da boca e mastigar, porque vai quebrar as pecinhas tudo. Se quebram as pecinhas, o tratamento atrasa, né? E o tratamento não anda. Aí tem que ficar aquele negócio de ficar voltando no consultório pra colar a pecinha, aí volta pra casa, come o trem de novo, aí quebra de novo e aí vira aquele panavoê todo, né? Então tem que procurar opções, não precisa deixar de comer o alimento, mas da forma como comia não tem como, né? Vai comer lá um X-bacon, por exemplo. Não tem como você comer um X-bacon ali e já meter uma mordida, porque se você pega um bacon mais duro ali, você vai quebrar o aparelho, né? Então, você tem que ir naquele negócio de comer os negócios mais, como é que fala? Mais mastigadinho, mais cortado. Tem gente que pega o X-bacon, coloca no prato para poder comer, sair cortando e saber o que tá comendo, né? Para não quebrar o aparelho. A segunda coisa que precisa ter cuidado com o aparelho é a questão da higienização, né? É mais difícil, imagina que já é difícil escovar dente, não é fácil, né? Um tanto de dente, um negocinho desse tamanhozinho. Agora imagina um negócio desse aqui na sua boca. Ui, o meu quebrou. Imagina um negócio desse aqui na sua boca, com um fio passando aqui, grudando todos os dentes. Isso aqui deixa
a higienização muito mais difícil. Então tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Tem que ficar ali um tempo escovando os dentes, né? Tem que passar um tempo ali na frente do espelho para poder passar um fio dental, que é realmente um saco. Mas se não tiver esses cuidados, não tem... o tratamento não anda, né? Uma outra coisa que eu tava falando também, então é basicamente esses cuidados que a gente precisa ter com o aparelho fixo. Colocou um aparelho fixo, tomar cuidado com as coisas que vai comer para não quebrar o aparelho e fazer uma boa higienização. Se não faz uma boa higienização, daqui a pouco começa a pipocar cárie, começa a aparecer doença periodontal. E eu costumo falar, é melhor um monte de dente torto na boca, mas dente saudável, sem cárie, sem doença periodontal, né, doença da gengiva, do que aquela boca ali cheia de aparelho, com os dentes alinhados, mas tudo cheio de doença, né? Por isso que eu faço o programa Stop aqui no consultório. Então, os pacientes, eles vêm fazer, né, a ativação do aparelho, e aí a gente faz também a prevenção nesse paciente, que é a parte que eles gostam muito, porque como tem uma grande dificuldade de fazer higienização, então na hora que vem aqui, eu saio tirando fio, tirando borrachinha, a gente vai dar uma geral ali, né, para poder evitar cárie e evitar doenças da gengiva. Então, basicamente, o cuidado que os pacientes precisam ter, principalmente, que é com a questão da alimentação, para não quebrar o aparelho. E a gente sabe quando vocês quebram o aparelho, tá? Quando vocês estavam comendo coisa dura. Porque muitas das vezes, o que os pacientes eles falam? Eu tava escovando o dente e quebrou a pecinha. Não, a pecinha não quebrou quando você estava escovando o dente. Pode saber, e às vezes você não fala pra gente, mas você sabe lá no fundo o que você comeu, mas você só percebeu que ela estava quebrada quando você foi escovar os dentes. Ou então é muito comum, tem muita piada na internet também, né? O pessoal falar assim, quebrei o aparelho tomando sopa, quebrei o aparelho comendo um pão. Pode até ser que na hora que você percebeu, você estava comendo, tomando uma sopa, comendo um pão, escovando o dente, mas o aparelho ele não quebrou aí. Ele quebrou na hora que você estava comendo alguma coisa dura e que você só percebeu depois. E eu sei que vocês não querem contar muito pra gente também não. E a gente consegue saber também quando o aparelho quebrou foi porque você comeu uma coisa dura ou se foi porque a gente errou no processo de colagem aqui. A gente consegue saber isso também, tá? Então, basicamente é isso. O cuidado que vocês precisam ter, né? A questão de alimentação, de novo, não precisa eliminar aquilo ali, você precisa arrumar uma outra forma de comer, picar esse negócio, deixar ele menorzinho, porque se for grande, mesmo igual o torresmo, vai quebrar. E a questão da higienização, que precisa melhorar bastante, porque é mais difícil com o aparelho, tá certo? Eu ia falar uma outra coisa aqui, mas eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, então hoje eu tô dando as orientações aqui de como cuidar do seu aparelho fixo. Semana passada eu passei de como cuidar da sua contenção, né? Depois que termina o tratamento, a gente tem a outra parte que é com a contenção. E pra ficar mais fácil de achar, eu tava colocando tudo num destaque. Tava arrumando aqui, agora eu não consegui arrumar. Então no destaque ali fica mais fácil de vocês acharem qualquer tema de live que eu falar aqui. Tá certo, galerinha? É isso, até semana que vem a gente volta, tá? Beijo, fui!